aqui é o Luiz Gustavo, do Vlog do Professor, e também dos soberanistas. Gente, nós vamos falar hoje sobre parlamentarismo no Brasil. O parlamentarismo no Brasil, ele em 3 ocasiões apareceu em nossa história. Durante o período imperial, o parlamentarismo foi a forma de governo que mais se sobrepôs. Durante 40 e tantos anos, de 1847 até 1889, quando da derrubada do poder do rei, nosso imperador Dom Pedro II, pelo golpe militar de 15 de novembro, nós tivemos um período parlamentar no Brasil. Esse período foi um período áureo para o nosso poder político, visto que nós tínhamos, na figura do imperador Dom Pedro II, a pessoa que mantinha as rédeas curtas dos políticos através do poder moderador. E mais 2 outras vezes, também o parlamentarismo esbarrou pelo Brasil. Na primeira vez, quando se tentou barrar o governo de JK. Porém, o Marechal Teixeira Lott, na época, não permitiu que o parlamentarismo fosse imposto, visto que o governo de JK tinha sido eleito legitimamente. E na segunda vez, essa sim, houve um processo logo após a saída do poder de Jânio Quadros, após a sua loucura, como muitas pessoas falam, né? Na tentativa de abrir mão do poder como presidente para tentar voltar nos braços do povo. Contam as histórias que isso poderia ter ocorrido, né? E como não foi legitimado a volta dele, quem deveria de assumir deveria ser o vice-presidente, João Goulart. Na época estava na China, era um político considerado de esquerda e populista, desde a época de Getúlio Vargas, do governo de Getúlio Vargas. Então, por conta dessa situação, houve um certo medo da entrada no poder no Brasil de um político com este viés de esquerda, a volta do populismo de Getúlio. Então, barrou-se de que forma? Tentou-se dar um golpe militar, não foi consentido, até porque o próprio pessoal do Exército, do Terceiro Exército do Rio Grande do Sul, se interpôs contra tal situação. Na época, o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, né, junto com os militares Odilon Denis, Gabriel Grumos e Silvio Reck, manifestavam-se contrário à posse de Jango. Porém, neste caso, nós não vamos ter a posse de Jango sendo garantida imediatamente. A solução dada foi exatamente a instituição do parlamentarismo. Instituição essa que foi feita 7 de setembro de 1961, o presidente João Goulart assume a presidência, porém sem poderes. Mas previa-se um plebiscito para poder julgar se esse parlamentarismo iria ou não vingar. Ora, foi feito o plebiscito e o parlamentarismo perdeu. 18% dos votos foram favoráveis ao parlamentarismo, 82% favorável ao presidencialismo. Com isso, em 6 de janeiro de 63, o plebiscito foi executado e Jango, então, voltou a ter os seus poderes presidencialistas na íntegra, durando até o movimento militar de 31 de março de 64, quando então ele sai do poder e, em 1º e 2 de abril, mais ou menos, a Câmara então decreta a vacância da presidência e institui-se então o governo militar a partir daí. Mas por que a gente está comentando sobre isso hoje?
Exatamente porque está sendo feito um novo golpe parlamentarista no país. A Constituição de 1988, eu sempre disse, ela é uma Constituição parlamentarista. Ela tem vieses parlamentaristas dentro dela, porém, instituiu-se o presidencialismo como forma de governo por uma questão simples. Primeiro, era a forma de governo que existia em 88. A Constituição de 88, por sua vez, determinava um plebiscito feito em 93. Plebiscito esse que foi executado, ocorreu, porém, um plebiscito, de certa forma, marcado por uma organização para que o resultado que saísse fosse exatamente o da República presidencialista. E aí eu posso dizer como testemunha, porque eu participei ativamente desse processo. O que nós vimos foi uma cédula totalmente errônea, aonde você tinha de um lado que marcar república ou monarquia e de outro marcar presidencialismo ou parlamentarismo. A grande maioria do brasileiro não conhecia o parlamentarismo, tanto é que ele foi derrotado fragorosamente. E muitas pessoas marcaram monarquia presidencialista. Eu, como fiscal da eleição, verifiquei várias cédulas que continham estas duas marcações, o que fazia com que se anulassem os votos. Os votos não eram contados separados. Não se contava o voto da monarquia, da república. No momento que se cruzavam os votos, monarquia parlamentarista, monarquia presidencialista, isso anulava o voto. Então houve, dessa forma, uma anulação muito grande dos votos. Por conta disso, a monarquia teve 13%, mais ou menos, da escolha. O Rio de Janeiro foi o segundo estado com a maior votação pela monarquia, o primeiro estado foi São Paulo, os dois com 16%. Mas o que nos levanta a questão foi exatamente todas as coisas que foram feitas. E a gente está relatando isso para poder fechar com o que nós queremos falar nesse vídeo hoje. No momento em que você tenta colocar uma forma de governo e um sistema de governo juntos, você deveria ter feito a cédula república parlamentarista, república presidencialista e monarquia parlamentarista. Nunca haveria condição de existir uma monarquia presidencialista. Então, dessa forma, já pensado, foi feito todo um processo para que não houvesse condições de haver maioria para a monarquia. Nós, monarquistas, sabíamos até que seria muito difícil. O Brasil é um país com mais de 100 anos de república. A história, e eu como professor de história posso dizer isso, a história não condiz a verdade, ela não reproduz a verdade, ela não fala de processos ligados à monarquia. Até hoje, por exemplo, a figura monárquica mais importante é Dom Pedro I. Esquecem, por exemplo, da princesa Leopoldina, na época, que foi a que, junto com José Bonifácio, assinou o documento que, na verdade, muitas pessoas dizem que foi o documento de liberdade do Brasil, mas, na verdade, foi a carta dela em que ela dizia, como regente que estava na época, que chegava o momento da independência do Brasil. Então, era uma carta de independência, propriamente dita. Então, a história, ela burla muita da verdade. Ela não mostra a verdade como um todo. Exatamente para que ela possa, então, fazer com que as crianças conheçam a história que o poder quer. É a velha história de passar a história do vencedor, nunca do vencido. Dessa maneira, o que a gente passa a observar é que a monarquia não era conhecida. Por esse motivo, a república seria a vencedora no pleito. Porém, a gente tinha esperança de que fosse uma república parlamentarista. Naquela época, nós ainda não tínhamos um poder tão forte da esquerda como temos hoje. E é aí que começa a minha discussão desse vídeo. Vocês conhecem a PEC 178 de 2019?
Ou então a 245 de 2016? Não. As duas falam exatamente sobre a mesma coisa: instituir o sistema de governo parlamentarista no Brasil. Isso faria com que a República tivesse um presidente, um vice-presidente e um primeiro-ministro. O presidente seria um chefe de Estado, o primeiro-ministro seria o chefe de governo. A gente observaria aí a mesma situação que nós temos hoje em vários países republicanos, como, por exemplo, França, Alemanha, e, de uma certa forma, parecido com o que nós temos nas nações monárquicas, como Inglaterra, França, Canadá, Austrália, Noruega. Porém, a tentativa desesperada de fazer o parlamentarismo acontecer no Brasil hoje não é porque o sistema parlamentarista é bom aos olhos dos políticos, mas o sistema parlamentarista é bom aos olhos de tentar barrar a figura do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de continuar no poder. Dessa feita, se o parlamentarismo entrasse em ação e no poder hoje, Jair Messias Bolsonaro não teria os mesmos poderes que tem hoje. Dessa forma, quem acabaria tendo o poder seria o primeiro-ministro, que pelo projeto seria indicado pelo presidente, porém ele viria da maioria do Congresso. E quem hoje é a maioria no Congresso? A gente sabe perfeitamente que é a figura de Rodrigo Maia, através do Centrão. Esse é o motivo também pelo qual a gente está aqui denunciando a ida de Rodrigo Maia à Espanha para conversar sobre parlamentarismo, reunião com empresários, como se primeiro-ministro já fosse, como se ele já tivesse o poder nas suas mãos. Isto é uma tentativa de golpe branco para tentar diminuir o poder da presidência e instituir, assim, um poder dentro do parlamentarismo, não porque o parlamentarismo, por estes políticos, seja bom, mas porque desta forma barraria o poder do presidente e, com isso, daria carta branca para estes políticos poderem voltar às suas mamatas. Então, dessa forma, é que observamos que é perigoso permitir que este processo passe. Pelo que estamos vendo aqui, retirados dos autos da Câmara, hoje o processo está, a última informação que nós temos, de 23 de janeiro de 2020, estaria sido designado como relator o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, para definir sobre esta questão. Luiz Felipe, inclusive, já colocou em alguns posts seus de que, na verdade, é uma tentativa de burlar a lei, retirando do presidente da República o seu poder, instituindo dessa forma um poder paralelo a partir do parlamentarismo. É exatamente isto que nós vemos acontecer hoje dentro da política do Brasil. Como não conseguiram vencer a figura de Jair Messias Bolsonaro, como não conseguiram barrar os avanços que o governo está conseguindo, como não conseguiram voltar à velha política do toma lá da cá, visto inclusive as medidas impositivas que estão sendo colocadas diante do presidente através da tentativa do roubo de 30 bilhões de reais do orçamento nacional para que possa ser distribuído entre políticos, amigos e as suas áreas ou os seus agregados políticos, tanto no estado quanto no município, principalmente no município, visto que 2020 é um ano de eleição municipal. O que observamos é uma tentativa desesperada dos políticos de tentarem barrar aquilo que Jair Messias Bolsonaro está conseguindo: fechar as torneiras do dinheiro público que rodava e rolava a rodo durante os governos de esquerda.
Dessa forma, a tentativa de um golpe branco para fazer com que o parlamentarismo entre é uma tentativa vil, baixa e extremamente canalha, mau caráter dos políticos que nós temos. Mas, infelizmente, eu tenho que falar uma coisa. Esses políticos estão aí porque o povo elegeu. Então, o povo precisa começar a acordar e acreditar mais em si e mais em bons políticos. Nós temos hoje péssimos políticos governando. Nós temos hoje péssimos exemplos de políticos nos cargos de governadores do Estado, deputados, vereadores, senadores. Nós hoje temos uma gama de políticos gigantesca que não deveriam de estar exercendo seus mandatos, porque, na verdade, eles são contrários ao país. Eles estão muito mais interessados no poder e no dinheiro do que no povo brasileiro. O golpe parlamentarista que está se tentando armar contra o governo Jair Messias Bolsonaro é, na verdade, a demonstração clara deste desespero dos políticos, visto que o governo não está lhes dando condições de continuarem a roubar o dinheiro público através de meios legais. Digamos de passagem, os meios usados são legais. A Constituição, a lei orçamentária, todas essas questões são legais. O problema não está em ter esses meios legais, mas as formas espúrias com que esses meios legais são utilizados. Totalmente anti-brasileiro. No meu modo de entender, crime de lesa pátria. É esse o recado que a gente precisa dar no dia 15 de março. E eu aqui, junto com os soberanistas, estaremos em Copacabana. E em vários outros lugares nós estaremos nos organizando. A sociedade precisa se organizar. O povo precisa se organizar. Nós precisamos dar uma resposta de que não aguentamos mais ser manipulados por uma casta de políticos que, na verdade, são nossos servidores públicos. São pessoas que deveriam de nos servir. Eles recebem para isso. E recebem muito bem. Porém, quanto mais se dá a um ladrão, mais o ladrão quer. Essa, infelizmente, é a visão que nós temos na grande maioria dos políticos. Principalmente os políticos de esquerda e os políticos do centrão. Eu, como jornalista, tenho o direito e o dever de mostrar ao povo a verdade. Como professor, eu tenho a obrigação de ensinar o povo o que é a verdade. Eu não posso manipular o povo, como é feito por muitos colegas, infelizmente, tanto colegas jornalistas quanto colegas professores. Está na hora do Brasil começar a ver a verdade. E a verdade, como diz o nosso presidente, como diz a Bíblia, a verdade vos libertará. Essa frase, ela é emblemática. A verdade nos liberta a partir do momento que desnuda todo o processo político calhorda que nós temos no nosso país. Cabe a nós, povo brasileiro, tomarmos a rédea, voltarmos a ter o nosso poder, voltarmos a ter o poder em nossas mãos, porque só assim nós teremos condições de governar e ter governantes que sejam legítimos. A partir daí, nós poderemos, então, com certeza, ter bons hospitais, excelentes escolas, segurança, liberdade e verdade. Fica dado o recado? Aguardo todos, então, no dia 15 de março. Esse vídeo vai ficar no vlog do professor. Então, ele ultrapassa, né, o dia 15 de março. Porém, fica aqui um alerta de que o parlamentarismo no Brasil pode ser o desejo de muitas pessoas, mas não o golpe parlamentarista. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.